órgão que a gente às vezes não dá muito valor. Aliás, a gente só vai valorizar esse órgão quando a gente ficar afônico, sem voz, ou quando a gente tem uma laringite, ou um problema na tireoide. Aí o que acontece? Aí a gente lembra que temos um órgão chamado laringe. E o otorrinolaringologista, Dr. Alex Itarogawa, é a pessoa mais indicada para falar para a gente desse órgão tão importante que faz com que a gente possa se comunicar, né, doutor Alex? Sim. A laringe, ela é uma estrutura que ela está escondida no nosso corpo, né? Porque ela fica no pescoço... Do lado de dentro. Do lado de dentro. Quando a gente examina uma boca, né, com aquele palitinho de otorrino, normalmente, a gente não consegue olhar a laringe. Por isso que o pessoal tem uma dúvida, assim, inclusive entre os alunos de medicina, a laringe é uma coisa meio obscura, assim, né? E aí, conforme o aprendizado da medicina avança, os anestesistas, os otorrinos, eles estudam mais a laringe. A laringe, ela tem 3 funções básicas. Quais são? Né? Que seria a produção da voz, que é tão importante para pessoas como apresentadores, locutores, professores, né? A respiração, se por acaso a laringe ela tiver obstruída, seja por inflamação ou por algum tumor, a pessoa não consegue respirar, muitas vezes necessitando daquele buraquinho no pescoço, que é a traqueostomia. Traqueostomia. Tá? E a terceira função, que é a deglutição, né? Que a laringe é a estrutura que faz a gente respirar pelo nariz, respirar pela boca e comer também pela boca. É a laringe que ela se organiza e fecha na hora que a gente come, para a comida ir para o esôfago e depois para o estômago, e ela abre quando a gente vai respirar. Tá? É tudo automático. Tudo automático. Não precisa dar comando nenhum. Isso, ela dispara sozinha. É mais ou menos como o piscar de olhos, quando alguém tenta... O martelinho do neurologista no joelho, quando alguém chega perto do nosso olho, a gente tira o olho e fecha o olho. Seria um reflexo, basicamente. E esse órgão tão importante, ele pode ter anomalias? O órgão ele pode ter várias anomalias e ele passa por várias etapas de transformação. Vou dar um exemplo assim. A laringe ela não é uma estrutura teoricamente estética, mas no caso do homem, por exemplo, a laringe se manifesta através do gogó. É o pomo de Adão. Pomo de Adão. Hoje em dia, assim, é muito comum a gente ter, por exemplo, transexuais com problema, né? Eles querem virar mulher, mas eles têm um gogó que mostra que eles são homens, né? Coisa que na cabeça deles, eles são mulheres. Então, existem, inclusive, cirurgias para remover o gogó, uma cirurgia estética da laringe. E pode? Né? Tem que passar por uma série de avaliações, né? Avaliação do psicólogo, ou é uma decisão conjunta, muitas vezes até com o ginecologista, para fazer essa transição de homem para mulher. Não dá para criar gogó, né? A não ser tomando hormônio, alguma coisa, ou de mulher para homem. Assim. Essa seria a parte estética. Assim, as outras malformações da laringe, elas compreendem malformações que são basicamente tumores benignos, né? E que muitas vezes a gente precisaria de algum tipo de cirurgia, tá? A laringe, assim, ela não tem uma relação direta com a glândula tireoide. Mas ela não tem, a glândula tireoide, só para você ter uma ideia, ela começa na base da língua, quando a gente é um brotozinho de bebê, e conforme a gente vai crescendo, esse brotozinho de bebê, a glândula tireoide que está na base da língua, ela vai descendo até aqui embaixo no nosso pescoço, tá? Então, se por acaso essa tireoide não descer adequadamente, ela pode criar algumas lesões tumorais benignas ao longo do pescoço, na frente da laringe, por exemplo. Tá? Então ela não faz parte da laringe. A tireoide ela faz parte da região mais cervical baixa, assim, ela não compõe. É que o nome, né, da tireoide, a cartilagem do nosso gogó, ela também chama cartilagem tireoide. Tireoide, ela significa escudo. Então a cartilagem tireoide ela forma um escudo que protege a laringe. E a glândula tireoide, que fica um pouco mais para baixo, ela também forma um escudo que protege o pescoço, entre aspas, assim, né, por causa da disposição da estrutura mesmo. E por que a gente perde a voz? É porque o nervo da laringe passa por trás da tireoide. Então, a tireoide em si, ela não
se uma tireoidite normal, um nódulo de tireoide, ela não corta a nossa voz. Agora, uma cirurgia de tireoide pode envolver a secção do nervo da laringe. E aí a pessoa fica com rouquidão por causa disso. Nós que somos comunicadores, que trabalhamos com o microfone, a gente tem que tomar muita água para lubrificar, inclusive, a garganta, né? Tudo aqui, né? Porque às vezes a boca seca também, né? Isso é importante. É muito importante, né? Eu gosto de dar, assim, a hidratação, sem sombra de dúvidas, ela é importante. Toda mucosa do nosso corpo, seja a mucosa do intestino, mucosa da nossa bochecha, de dentro da boca, do nosso nariz, são mucosas que produzem um muco, né, saliva, às vezes, para lubrificar essa mucosa. A laringe ela também depende de uma lubrificação para funcionar de forma adequada. Se você não ingere água, você não consegue produzir essa lubrificação. Agora, a laringe ela tem um problema específico, né? Qual é? Se o nariz está seco, a gente joga soro fisiológico no nariz, isso resolve o ressecamento do nariz. Se a garganta está seca, a gente bebe água, a garganta ela fica mais úmida, dá um alívio. A laringe, quando a gente bebe água, a água não passa pela laringe. A água cai na boca, vai para a garganta, vai para o esôfago e vai para o estômago. Ela não passa na laringe. Se a água cair na laringe, na corda vocal, a gente engasgou. Aí é um Deus nos acuda. A gente tosse, engasga e por aí vai. Tá. Uma forma de lubrificar a laringe, a corda vocal, seria fazer, por exemplo, uma inalação, né? Então, para pessoas que têm problema de lubrificação da laringe, ou porque fez radioterapia, ou porque tem uma deficiência de produção desse muco, a inalação é uma alternativa viável. Para quem ainda é profissional da voz, uma inalação antes ou às vezes até depois seria muito interessante. Cigarro. O cigarro ele pode causar 2 tipos de lesão, um edema, tá? E o câncer, tá? O câncer é porque ele altera todo o funcionamento do DNA da nossa célula e por isso ele ocasiona o câncer. Agora o edema, a corda vocal ela tem mais uma particularidade, ela tem uma drenagem linfática muito ruim. Pensa numa perna bem inchada, que você ficou o dia inteiro em pé. Você deixa o pé um pouquinho para cima, meia hora depois, uma hora depois, venoso. melhora toda a drenagem linfática. A corda vocal ela não tem essa drenagem linfática, então a inalação do cigarro ela causa um inchaço da corda vocal, um trauma na corda vocal, a corda vocal incha, só que como não existe drenagem linfática, esse inchaço ele fica retido na corda vocal. E esse inchaço crônico vai se acumulando, se acumulando, se acumulando e ocasiona a segunda doença, além do câncer, que a gente chama de edema crônico da corda vocal, e o termo médico seria edema de Reinke, né? Mas essa a explicação da lesão do cigarro. Mesmo que o indivíduo, depois de vários anos, parou de fumar, ele continua Isso. com edema? Continua com edema. Assim, você tirou o fator causal, então esse edema ele não vai progredir. Mas está lá. Mas ele está lá, organizado. Ele pode diminuir, como o edema diminui um pouquinho, então a percepção da melhora vocal vai ser perceptível. Só que nunca vai ficar 100%, né? Se chegar ao ponto de ter o edema de Reinke bem organizado, de moderado a grave, muitas vezes o tratamento ele é cirúrgico. No caso leve, a rouquidão ela é muito discreta, ele aumenta só um pouquinho o timbre, a voz fica um pouquinho mais grave, né? Por exemplo, para um homem ter uma voz mais grave, acaba ficando até mais bonito, né? Para a mulher, quando esse timbre fica muito mais grave, começa a incomodar. Porque as pessoas começam a confundir no telefone, por exemplo. Né? Agora, se for uma coisa leve, acaba dando uma característica que, dependendo da pessoa, é uma marca registrada da pessoa. Claro. Né? Não pode perder essa característica. Conhecemos este órgão importante do nosso corpo humano, laringe, com o Dr. Alex Itar Ogawa. Continue conosco.